Olá, meu nome é Felipe Oliveira, eu estou aqui para te ajudar a se tornar um agilista. Bom, no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre um assunto que eu acho que de alguma forma todo mundo passa, ou já passou, já sentiu, já fez até em alguma situação, que é enxergar a visão de inatividade ou ociosidade num fluxo de trabalho como algo problemático, né? No final das contas, se a gente está desperdiçando tempo, se as pessoas não estão fazendo nada, elas não estão executando coisas, né? Elas não estão gerando valor para a organização. Então, quanto tempo, o tempo que eu deixar alguém sem fazer nada, o tempo que alguém ficar ali sem desenvolver coisas, potencialmente é um desperdício que eu estou trazendo para a empresa. Isso é demoníaco, isso não pode existir, né? Mas conforme eu estou estudando e lendo e vendo e conversando com as pessoas, cada vez mais, e com base nos últimos anos aí de experiência, eu percebo que, no final das contas, pessoas ociosas não são tão não é algo tão problemático. Não é algo que afeta tanto as organizações, tá? E eu vou te explicar por quê. É uma forma simples de pensar quando você começa a mergulhar nesse tipo de visão. Tá? Então, quando você pensa ali no seu dia a dia, digamos que você tem ali, você trabalha 40, em tese, 40 horas por dia, 5 dias por semana, e digamos que dessas 40 horas, você gasta umas mais ou menos 10 horas em algum tipo de ociosidade. Tá? E aí mais umas 5 horas tentando aprender alguma coisa. Tá? Você produz, no final das contas, 25 horas por semana, mais ou menos. Certo? Essas 25 horas, elas são empregadas em algum tipo de trabalho. E esse trabalho tem lá o seu retorno específico que deve gerar. Tá? A grande questão é o seguinte: o que gera mais desperdício? O que faz a empresa gastar mais dinheiro? Ou deixar de ganhar mais dinheiro? Tá? O profissional que está ali, que trabalha 25, 26, 24 horas por semana de forma produtiva, ou uma demanda específica que está esperando para conseguir ser desenvolvida. Tá? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar um desenvolvedor, ou um product manager, ou um agilista, ou qualquer tipo de profissional que a gente vê aí no mercado. Tá? Pensa em qualquer pessoa. Quanto custa essa pessoa para a empresa? Qual que é o custo que ela tem? Ela custa, por exemplo, vamos chutar aqui, um desenvolvedor ganha 10 mil reais. Né? Então, se eu pegar esse desenvolvedor, vamos fazer um cálculo rápido aqui, esse desenvolvedor, se ele ganha 10 mil reais por mês, ele vai ganhar em média uns 60 reais a hora. Beleza? Então, esses 60 reais a hora, vezes aquelas 26 horas, né, vamos falar que por semana ele ganha aí 1.500 reais, mais ou menos. Né? Vezes isso por mês, dá umas 4 vezes isso, né? Dá uns 6 mil reais. Tá? E pensando nesse aspecto, ok, Felipe, mas 15 horas aí, 14 horas, ele não está produzindo, né? Ele não está gerando retorno. Ele não está desenvolvendo, então eu estou desperdiçando 14 horas por mês, né? 14 horas por semana com esse profissional, né? Então essas 14 vezes 4, pô, tem 56 horas que o desenvolvedor não está fazendo algo, que o profissional não está executando. Tá, beleza. Só que vamos pensar no seguinte, tá? E eu acho que tem diversas formas de analisar essa perspectiva, mas vamos pensar o seguinte, essas 56 horas por mês aí, elas têm um custo fixo, né? Então 56 horas vezes 60 são 3.300 reais por mês, tá? Fixos. E se a gente for considerar o profissional em si, ele custa 10 mil reais por mês, então ele custa fixo 10 mil reais por mês, tá? Beleza, digamos que nessas 14 horas aí que eu falei que ele não está produzindo, ele passa metade aprendendo formas melhores de produzir algo. Então é um custo, é um ganho intangível que se obtém com essas 7 horas por mês, tá? Ou por semana, no caso. Então, por 28 horas por mês, eu estou ali tentando aprimorar minha forma de trabalhar, aprimorar a forma como eu desenvolvo produtos, como eu faço as coisas funcionar no dia a dia. Beleza? Então eu tenho ali, de certa forma, 10 mil reais de custos por mês, com aquele profissional, e mais ou menos ali vai 1.700 reais por mês de aprendizado, ou seja, coisas que uma pessoa aprende, e aí se a gente fizer isso de forma acumulada dá mais, né? Que eu gasto por mês,
indiretamente e de forma intangível para obter um retorno intangível no futuro. Beleza? Só que aí aqui é onde nasce o grande problema, a grande questão. E é uma das coisas que o próprio Kanban coloca ali, de você gerenciar o trabalho e não as pessoas, né? Porque no final das contas, aquela pessoa, aquele desenvolvedor, aquele PM, aquele agilista, aquele QA, por ter um custo fixo por mês, ele não vai gerar muito ou pouco prejuízo, ele vai gerar exatamente aquele valor específico que a gente está falando. Agora, uma demanda numa fila, uma demanda esperando para ser concluída ou para ser iniciada, isso pode ter uma perda exponencial. Esse é o tamanho do desperdício que você pode ter. Por quê? Vamos pensar, por exemplo, numa feature que tende a melhorar o NPS da tua empresa por exemplo, digamos que o NPS da tua empresa ali é 20 e a tua expectativa, com base nos testes, validações com o usuário, é que ele aumente para 30. E tem que existir uma relação financeira com isso. Se o usuário está mais satisfeito, ou ele compra de novo, ou ele passa a comprar. Né? É o reflexo ali do desenvolvimento de produtos. Eu quero que pessoas passem a se comportar de uma forma, ou que elas intensifiquem aquele comportamento. Então, se eu compro na Amazon, eu vou comprar mais. Se eu não compro, eu vou passar a comprar. Né? E isso faz com que o NPS ali de aumento de 10 pontos faz com que 20%, por exemplo, né, 20% dos clientes comprem mais, ou aumentem o ticket, o valor do ticket, né, o valor da mensalidade, coisa do tipo. Então, por exemplo, se eu tenho 1 milhão de clientes lá no meu streaming de filmes, eu vou ter, por exemplo, vamos colocar um número aqui qualquer, não precisa nem ser os 20%, eu vou fazer com que 100 mil pessoas aumentem o plano delas de R$ 39,90 para 55. Beleza? Ou então não precisa ser um número tão gritante, vamos pensar que 5%, né? 50 mil pessoas desses 1 milhão aumentem esse plano. Então é um aumento ali de R$ 15 no valor da mensalidade. Então se eu for pensar R$ 15 vezes 50 mil, dá 750 mil reais a mais de receita. Tá? Então, se eu tenho hoje essas pessoas aumentando esse valor, eu ganharia 750 mil reais para fazer. Tá? A partir do momento que eu implantei isso. Beleza. Quanto tempo eu demoro para fazer essa feature? Digamos ali, usando as minhas métricas e tudo mais, eu consigo fazer com que essa demanda seja concluída em 2 semanas. E se eu tivesse essa feature hoje, se essa demanda estivesse lá disponível hoje, eu ganharia por mês 750. Tá? A mais, né? 750 reais, 750 mil a mais. Se eu pegar esse valor e dividir por 4 por semana, ele vai nos render ali 187 mil reais. Então, se eu demorei 2 semanas para fazer isso, né? Eu vou ter ali 375 mil reais que eu deixei de ganhar por aquelas 2 semanas. Eu sei que está complicado, mas eu vou chegar lá. Então, eu comecei a demanda hoje, digamos que eu comecei a demanda hoje, e daqui a 2 semanas eu concluo ela, e a partir dessa terceira semana eu começo a ganhar 187 mil por mês, o que dá um total ali de 750 mil reais por mês, porque eu tive um aumento, né, de plano dentro daqueles 5% de pessoas ali que eu tive dentro da minha margem de clientes. Né? Ou seja, com 2 semanas de trabalho eu ganhei, né, 375 mil reais por quinzena e 750 mil reais por mês. O quanto que aqueles 10 mil reais ou os 3 mil reais que a gente falou que a pessoa gasta por mês ali estudando ou fazendo coisas que não são produtivas, de fato valem nesse sentido? Né? Então 3 mil reais, 3.300 mil, 3 mil reais e 300 que eu desperdicei com o tempo que aquela pessoa gastou de forma infrutífera, versus as 2 semanas de trabalho, versus os 375 mil de uma demanda. Vocês entendem o versus aí, que é um pouco incoerente? Então, não estou dizendo que as pessoas têm que ter ociosidade, as pessoas têm que trabalhar, lógico, elas têm que gerar retorno, têm que gerar valor, ok. O que eu estou te dizendo é, o tempo que uma pessoa gasta de forma infrutífera, ou o tempo que a pessoa fica sem trabalhar, ou tentando melhorar algum aspecto processual que não vai gerar retorno financeiro imediato, não se compara ao tempo que uma demanda fica sem ser iniciada, e consequentemente o valor que ela poderia trazer sem ser entregue.
Tá? Então, você tem demandas no teu backlog aí que podem render R$1 milhão por mês a mais para tua empresa. Tem demandas que vão render R$50 mil a mais. Tem demandas que vão render R$10 milhões a mais. Tá? Isso é o real desperdício. A sua demanda esperando para ser concluída, esperando para ser iniciada. Tá? Isso traz o real desperdício. Não estou dizendo que o tempo que o desenvolvedor às vezes gastou ali, fazendo algo que não rendeu, não é desperdício. É, mas se você for comparar as margens, tá? É mais fácil você propiciar com que o seu fluxo de trabalho consiga gerenciar o trabalho de tal forma que você consiga levar para frente e começar trabalhos que gerem esse retorno, tá? Que façam com que demandas de alto valor consigam ser trabalhadas antes das demandas de baixo valor, por exemplo. Tá? Coisas que a gente tem certeza que vai trazer alto valor e que vão trazer alto e que são de um valor alto de fato, eu tenho que garantir que elas sejam um expedite no meu fluxo e gerem aquele retorno ontem. Tá? Porque o real desperdício dentro do fluxo de trabalho não está no tempo ocioso das pessoas, não está no tempo que as pessoas deixam de trabalhar, mas sim nas demandas que eu não estou conseguindo avançar. Tá? Nas demandas que trazem valor, nas demandas que trazem retorno, essas coisas, sim, realmente são capazes de nos trazer retorno financeiro. Essas coisas, sim, que trazem de fato o real impacto. Aí você pode perguntar para mim, mas Felipe, aquela pessoa que não está trabalhando, ela poderia estar trabalhando nessa demanda, não poderia? Sim e não, depende do problema, depende do que ela está fazendo. Tá? Vão ter demandas, por exemplo, que essa pessoa já está trabalhando, mas ela não está conseguindo avançar. Vão ter demandas de baixo retorno, tem demandas que são muito grandes e que não trazem um retorno tão grande quanto aquela outra. Tá? No final das contas, aquilo também é um tempo infrutífero. Tá legal? E o fato dela estar trabalhando uma melhoria específica pode gerar um retorno no futuro. Tá? Então, existe sim a necessidade de equilibrar e de fazer as pessoas trabalharem no que é devido. Tá? No que de fato traz retorno. Esse é o ponto. É a forma como a gente prioriza esse trabalho vai nos direcionar a ter um retorno melhor com relação a essas coisas. Beleza? Bom, essa explicação que eu dei agora tem a ver com um conceito que é o custo de atraso. Tá? E o custo de atraso ele considera essencialmente duas informações básicas. Tá? A primeira informação tem a ver com o quanto que eu tenho de retorno esperado sobre essa demanda. O quanto que isso vale para mim. Tá? Falando de lucro, falando de aumento de receita, falando de algum impacto que eu quero trazer para o meu usuário. Ah, mas Felipe, mas a minha mudança aqui é de experiência. Tudo bem, mas por que você quer fazer aquela mudança? O que isso traz para a organização? Não estou dizendo que você não deve fazer uma alteração de experiência, que você não deve mudar ali a cor do botão, uma forma de trabalhar, tá? Mas a maioria dessas demandas tem a ver com o comportamento do usuário, a forma como ele se comporta. A forma como ele se comporta tem a ver, por exemplo, com a taxa de bounce, né? A quantidade de pessoas que saem do meu site, que saem da primeira página do site. Né? A parte de comportamento tem a ver com como que as pessoas interagem com o site, se elas conseguem encontrar o que elas deveriam encontrar. Tá? A parte de experiência tem a ver, por exemplo, se as pessoas estão conseguindo encontrar o parcelamento adequado na hora de realizar a compra. Se elas conseguem calcular o frete de forma fácil, porque se você não consegue calcular o frete, muitas vezes você não vai comprar naquele site. Pô, não consigo encontrar nem o frete, imagina na hora de comprar. Né? Então, independente da mudança que você faz, ela tende a gerar algum tipo de retorno, seja financeiro ou para o usuário no futuro, tá? Seja de curto prazo ou longo prazo. Uma outra consideração que o custo de atraso contabiliza nesse aspecto é o tempo que eu levo para desenvolver. Aí você vai falar, Felipe, mas eu não consigo ter o tempo que eu vou desenvolver, eu não tenho um cálculo exato, né? É código, é desenvolvimento, é trabalho de conhecimento, é intangível. Mais ou menos. Você conhece lead time, você conhece cycle time, então você consegue dizer mais ou menos quanto tempo uma demanda específica, de forma probabilística, consegue sair do seu fluxo. Então, numa margem ali de 80%, 90% de confiança, você sabe que, ou tem uma expectativa de que a demanda leve, por exemplo, 10 dias para sair do seu fluxo, 10 dias úteis, 10 dias corridos. E se você considera sua vazão, por exemplo, sua vazão é de 3 itens por semana. Tá? Então, de certa forma, essa demanda aqui que você tem vai sair daqui em até X tempo. Tá? Então, putz, vai levar 3 semanas. Então, a expectativa de valor que eu tenho versus as 3 semanas. Beleza? Então, se eu tenho uma expectativa de valor, por exemplo, mensal de 10% de receita, ou seja, 10 mil reais, 20 mil reais, 50 mil reais, 375 mil reais, então, isso por semana, então eu vou ter ali, durante essas 3 semanas, vou ter ali 1 milhão e tantos de custo de atraso.
Tá? Agora, se você tem uma demanda que demora, por exemplo, uma semana para ser concluída, e nessa uma semana eu tenho um retorno financeiro de 10 mil reais, não bate a conta, porque eu estou falando que uma demora 3 semanas e eu deixo de ganhar 300 mil por semana, e a outra demora uma semana para fazer e me retorna 10 mil reais. Então, 10 mil reais de custo de atraso. É tentador você pensar, vou fazer isso aqui porque demora menos. Mas o custo de atraso de uma não combate, não consegue lidar com o custo de atraso de outra. Então, são essas informações. Tá, Felipe, mas como é que eu consigo esse custo de atraso, o dinheiro, quanto que ele vai ganhar? Toda demanda precisa passar por algum tipo de expectativa de valor, certo? Então, por exemplo, você tem ali uma demanda que vai fazer com que 10% do seu público não saia da página de checkout ali da compra, tá? 10% do seu público, bom, quantas pessoas saem hoje? Digamos que 5 mil pessoas saem. 10% disso vão ser 500 pessoas. Qual que é a base de produtos que essas pessoas compram ou poderiam comprar? Ah, tem uma margem aqui de valor, uma média aqui de R$ 1.000 o valor dos produtos. Então, na média, R$ 1.000 é o valor que cada pessoa vai comprar. Então, R$ 1.000 versus 5, vezes, né? R$ 1.000 vezes 5 mil reais. Isso vai te render, em tese, né? 5 milhões de reais ali dentro daquelas 1.000 pessoas. Tá? Então, essas 1.000 pessoas hoje essas 5 mil pessoas que saem gastam R$ 1.000 por compra e no total 5 milhões. Né? Então 10% disso, 500 pessoas, estão 500 mil reais. Certo? Então você passa a ganhar uma expectativa de valor de 500 mil reais. Então você consegue ter essas análises. É uma certeza? Não. É uma análise, é uma probabilidade, é uma comparação com a realidade que você faz, é um teste que você vai fazer, tá? Então, e aí, conforme você faz as suas validações, seus experimentos, você vai obtendo essas informações. De novo, não é determinístico, não é exato, é uma expectativa. Então, não considere que isso vai ser uma realidade 100% certeza, é uma expectativa, tá? Então, a partir desse cálculo, você consegue obter o custo de atraso e, consequentemente, você consegue dizer como que você pode gerenciar melhor o seu trabalho. Isso, consequentemente, te ajuda em priorização, te ajuda na sua abordagem de como você vai gerenciar tudo isso. Legal. Esse foi um vídeo um pouco mais denso, um pouco mais complexo, com um pouco mais de números, né, no dia a dia, mas esses números são extremamente relevantes para a gente conseguir aprender a melhorar a forma como a gente gerencia o fluxo, como a gente gerencia o nosso trabalho, como a gente prioriza demandas, tá? E é para mostrar para vocês que gerenciar o trabalho é mais importante do que gerenciar as pessoas. Tá? Apesar de que o tempo que as pessoas gastam tem que ser escolhido, claro, a gente tem que saber determinar a prioridade de forma adequada, tá? Não é exatamente a ociosidade das pessoas que é o problema, eu prefiro muito mais pessoas ociosas do que o trabalho ocioso, porque o trabalho ocioso ele pode render um retorno, um prejuízo exponencial, enquanto o tempo que as pessoas gastam, por elas só por elas, tem um custo mais ou menos fixo. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido claro esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, se ficou alguma coisa confusa, por favor, comentem aqui no nosso canal. Se inscrevam no canal também para que você seja avisado de próximos vídeos, para que você consiga não só assistir, obter esse conhecimento, mas também contribuir com ele. Quem sabe dar um feedback legal aqui pra gente, tá? Compartilhe com as pessoas também que precisam desse conteúdo para que elas compreendam e consigam melhorar o seu trabalho no dia a dia. Grande abraço.